Polícia vai ouvir nos próximos dias testemunhas do caso do jovem que morreu atropelado por um ônibus em Cidade Ocidental. E você vai ver ainda. Mais um ônibus foi apreendido pela PRF. Dessa vez o veículo soma 52 multas. Feijão mais caro no bolso e na mesa do consumidor. Lusiânia vence no segundo desafio do Campeonato Brasiliense. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A polícia vai começar a ouvir testemunhas sobre a morte de Eliseu Brito, de 18 anos. O jovem foi atropelado por um ônibus em Cidade Ocidental. Tudo foi registrado por câmeras de monitoramento. As imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento do acidente. O ônibus faz uma curva e o ciclista está do lado do veículo sendo arrastado. Logo em seguida, o ônibus passa e o rapaz fica no chão. Depois ele pede socorro e várias pessoas aparecem, inclusive o motorista do ônibus. Eliseu Brito da Silva tinha 18 anos. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU. Aí foi na hora que eu peguei já o celular do rapaz, né? E para ligar para o pai, para a mãe, para a namorada, ele pediu: fale para o meu pai, eu amo meu pai e minha mãe, eu vou morrer. O acidente foi nessa rua. O adolescente chegou a ser arrastado por cerca de 50 metros até esse local. Eliseu chegou a ser socorrido para a UPA de Valparaíso, depois transferido para o Hospital do Gama, onde passou por 2 cirurgias. Lá ele teve 2 paradas cardíacas e não resistiu. Foi algo muito repentino, nos arrancou, né? Uma pessoa muito especial, que foi meu irmão, e está todo mundo muito inconformado com a situação. O delegado responsável pelo caso já começou a ouvir testemunhas. O motorista se apresentou espontaneamente aqui na delegacia de polícia. A Polícia Civil já está intimando testemunhas oculares do fato, analisando as imagens também e aguardando algumas provas periciais para chegar a uma conclusão se realmente houve por parte dele aí uma imprudência que ocasionou a morte deste ciclista. O advogado que representa o TB disse que lamenta o ocorrido e que está prestando toda a assistência à família. A empresa, até o momento, graças a Deus, correu atrás lá, está dando toda a assistência, arcando com funeral e despesas básicas necessárias lá, até que se tenha uma conclusão final, até pela polícia mesmo, a respeito do que ocorreu de fato, sobre quem recai essa culpa. A família está inconformada com o que aconteceu. Eliseu era o único irmão da Dayana. Eu espero que a gente consiga ter justiça. Não é nem por questão de dinheiro, de nada, é por questão de não ficar impune. Porque do mesmo jeito que aconteceu conosco, pode acontecer com qualquer um. Eliseu Brito da Silva deve ser enterrado amanhã às 4 da tarde no cemitério de Cidade Ocidental. E olha só que susto! Um piloto do Globo da Morte sofreu um acidente enquanto se apresentava num circo montado em Goianira. As imagens foram gravadas por uma pessoa que estava na plateia. Mostram quando o piloto Douglas Antonioli fazia acrobacias com a moto dentro do Globo da Morte. De repente, ele tira as mãos do guidão e cai. A moto continua rodando dentro da estrutura e acaba atropelando o piloto. Apesar do susto, o piloto já está se recuperando. Graças a Deus, tudo bem, foi só a perna mesmo, tá tranquilo. Inclusive, tá doidinho para voltar aqui pro circo. Douglas Antonioli teve ferimento leve na perna direita. E segundo o Corpo de Bombeiros, o circo não fez pedido de vistoria. A administração do circo, que está em Goianira, disse que tem licença para funcionar. E olha só, mais um ônibus foi apreendido pela PRF por estar irregular. É que, segundo a PRF, esse ônibus de hoje tinha 52 multas. Só nessa semana, esse é o 3º caso de ônibus apreendido em Cristalina. O veículo, que já tinha 52 multas, foi retido por estar com o licenciamento atrasado. O ônibus vinha de Itaguaí, interior do Rio de Janeiro, para socorrer um outro ônibus que estava com problemas mecânicos, quando foi abordado pela PRF. Essa semana, um outro ônibus também foi apreendido em Cristalina com um grupo de romeiros que saiu de Tocantins e iria para Trindade. O ônibus também estava com irregularidades na documentação.
Na terça-feira, um outro veículo que transportava 22 passageiros estava com 37 multas por excesso de velocidade. O ônibus saiu de São Paulo e seguia para o Piauí. A empresa foi notificada e orientada a colocar outro ônibus à disposição que estivesse regular para que os passageiros pudessem seguir viagem. As multas do ônibus apreendido hoje somam mais de R$ 7.300. A maioria das infrações são de excesso de velocidade e evasão de pedágio. E morreu hoje, depois de ficar 4 dias internado no Hospital de Base de Brasília, o sargento da Rotam, Leandro Caixeta. Leandro Caixeta tinha 38 anos. O policial da Rotam estava nessa viatura com outros 3 colegas. Eles estavam indo atender uma ocorrência, mas nesse ponto da BR-040 precisaram desviar de um carro de passeio. Foi quando o motorista perdeu o controle da direção e a viatura capotou. Com o impacto, o sargento Leandro e o soldado Bonfim ficaram gravemente feridos e, depois de serem atendidos na UPA de Lusiânia, foram levados para o Hospital de Base de Brasília. O acidente foi na noite de segunda-feira. Os policiais chegaram a passar por cirurgia, mas hoje veio a notícia de que Leandro não resistiu e morreu. O soldado Bonfim continua internado no Base. O velório do sargento Caixeta será no cemitério Santa Luzia, aqui em Lusiânia. O enterro está marcado para amanhã, às 10 da manhã. A PM do Distrito Federal emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte do sargento Leandro Caixeta. E veja a seguir, o consumidor está sentindo no bolso que o feijão está mais caro. E a gente vai mostrar que tem muita gente aí com processos de compra de casa parados. O motivo? Te mostro daqui a pouquinho, 7h21. Uma perguntinha para você que está em casa. Já viu o preço do feijão? O dinheiro já não estava rendendo no supermercado. E agora, para complicar mais o orçamento, o feijão está mais caro. E a gente está sentindo no bolso e também na mesa. Que brasileiro vive sem esse cheirinho que sai da panela de pressão? Na casa da dona Berenice, é um pacote desse por mês. Feijãozinho é bom mesmo, demais mesmo. Ela é membro da Associação das Donas de Casa, está antenada nos preços e preocupada. O preço do feijão subiu muito, acho que subiu muito, porque de 2 meses atrás, em final de novembro, em dezembro, a gente comprava de R$ 2,99. E agora o mais barato está R$ 5,79, o mais caro R$ 6,49. Então eu acho que subiu muito. A saca de 60 quilos, de R$ 120 no fim de dezembro, disparou para 300 no começo do ano. Para garantir as 250 mil toneladas de feijão na mesa dos goianos esse ano, vai ser preciso pechinchar. Tá tudo caro, bem. Achou que estava mais barato? Esse aqui é porque eu estou com vontade de fazer uma feijoada. O que aconteceu foi que no ano passado tinha muito feijão no mercado. A produção estava boa, o produtor investiu, muito grão para vender e um problema para quem produz. Tiveram que vender mais barato, estavam quase tendo prejuízo. Por isso resolveram produzir menos para esse ano. Aí o cenário mudou de direção. Na primeira safra deste ano, produziram 40% a menos de feijão. O preço melhorou para o produtor. Em compensação, para quem consome, o feijão está bem mais caro. Estão pensando bem se vão ou não levar para casa. Procurar o preço mais barato, porque está muito caro, né? Ultimamente está caro demais. Nas prateleiras, de R$ 5,00 a R$ 6,50. Feijão preto, fradinho e branco são ainda mais caros e pode piorar. O que a gente está observando aí, a nível de prateleira, ainda não foi repassado esse total de preço. Não acredito chegar a 10, 12, mas um pouco mais acima desse que está aí, então talvez, vamos dizer assim, uns 8 até R$ 8,00 pode ser. E famílias de baixa renda ainda não estão conseguindo financiar imóveis pelo programa Minha Casa Minha Vida. Pessoas
Toda essa papelada são processos parados. O corretor tem 40 contratos travados de compra de imóveis na cidade ocidental. Segundo ele, a Caixa chegou a aprovar os empreendimentos para o Minha Casa Minha Vida, mas agora o dinheiro não sai. Não conseguimos falar um posicionamento certo para o cliente e a própria Caixa não passa para a gente uma posição correta para a gente estar dando andamento aos processos. Donos de imobiliárias dizem que aqui na região, 95% dos imóveis eram financiados pela Caixa. Se em fevereiro não tiver um posicionamento claro, a gente tem que, infelizmente, mandar embora, porque a folha de pagamento é alta e a gente já está 4 meses sem receber, porque a Caixa Econômica não assina contrato. Então a saída que a gente vê, infelizmente, são demissões. Numa nota curta, a Caixa nos respondeu apenas que as contratações foram retomadas e basta os interessados procurarem uma agência mais próxima. Nós, então, fomos hoje à tarde até a agência na cidade ocidental. Saindo da Caixa Econômica agora, eu conversei com o gerente, ele não quis gravar a entrevista, mas confirmou que a liberação da verba está suspensa há mais de 4 meses e afirmou que a liberação do subsídio agora não tem nem previsão para sair. Em outra agência, em Valparaíso, o gerente confirma. Não tem previsão para regularizar tudo? Nenhuma, nem se o programa vai continuar, né? Mudamos o governo, mudamos muita coisa. Isso afeta também construtoras, lojas de materiais de construção. No bairro Parque Nápoles, na Ocidental, esta obra está abandonada. Já este outro empreendimento está pronto, mas as famílias não conseguem financiar os apartamentos. O construtor diz que existem outros 20 prontos e vazios há 4 meses. Já estamos fazendo demissões, já estamos reduzindo e se continuar dessa forma, bem provavelmente a gente tem que fechar as portas. Mais uma rápida pausa para os comerciais em instantes. As mudanças no trânsito do DF por causa da barragem do Paranoá. E ainda, o Lusiânia vence no Campeonato Brasiliense. Agora é 7h28, a gente volta já. E depois da tragédia em Brumadinho, o GDF decidiu verificar as condições das barragens do Distrito Federal e anunciou algumas medidas para garantir a segurança dessas estruturas. A partir de março, por exemplo, tem mudança no trânsito da barragem no Paranoá. O governo quer tirar o peso de cima dessa estrada para não colocar a estrutura em risco. Por isso, a partir do dia 1º de março, os caminhões vão ser proibidos de passar aqui. O trânsito de carros e ônibus não será interditado. O DR diz que vão ser feitas obras de reparo no local que devem durar 15 dias. A pista tem rachaduras e buracos no asfalto. Um relatório da Agência Nacional de Águas, de 2017, classificou a barragem do Paranoá como de baixo risco estrutural, mas de alto potencial de danos, principalmente porque um vazamento aqui poderia atingir condomínios por perto. Já as barragens do Descoberto, Santa Maria e Torto têm médio risco estrutural e alto risco potencial de danos. A avaliação da Agência Nacional de Águas significa que se houver um rompimento ou vazamento nas barragens do Descoberto, Santa Maria e Torto, é alta a possibilidade de pessoas morrerem e de econômicos. Mas de acordo com a CAESB, essas barragens não têm hoje nenhum risco de rompimento. O assessor de meio ambiente explicou que a classificação de médio risco da estrutura das barragens de Santa Maria e do Descoberto se deve principalmente ao grande tamanho dos reservatórios e onde eles estão localizados. A CAESB afirma que não vai fazer mudanças no monitoramento, porque, segundo ela, este trabalho já é feito respeitando todas as normas de segurança. A CAESB mantém a equipe fazendo as vistorias e sempre que é verificado algo é encaminhado para as áreas de manutenção, obras quando necessário também. Serão realizadas manutenções preventivas e corretivas e também a instrumentação da barragem para poder fazer um melhor monitoramento dela. Este especialista em saneamento e meio ambiente afirma que, apesar de antigas, as barragens do DF estão sob controle e são monitoradas. Mesmo elas sendo antigas, 40, 50 anos, que você tem sistemas de drenos, você tem sistema de coleta dessas águas e você tem indicadores para avaliar se essa vazão está aumentando de água drenada, como se está havendo trincas e outras coisas mais. Então é muito tranquilo você fazer um monitoramento que não precisa gerar nenhum risco de ruptura.
Futebol, Campeonato Brasiliense teve jogo hoje entre Bolamense e Lusiânia e a repórter Nayara Santos acompanhou o jogo e conta um pouquinho pra gente. O jogo entre Bolamense e Lusiânia, aqui no estádio Abadião, no Ceilândia, acabou tem pouquíssimos minutos. E Lusiânia volta para casa e com a vitória 3-0. O primeiro gol foi do Alanzinho, o segundo do Felipe e o terceiro, adivinha só, do Alanzinho. Quase que pediu música aí pro Fantástico, né? Amanhã no J1, reportagem completa com avaliação aí, né, dos torcedores e também do técnico Luiz Carlos. Eu volto com vocês, Learte. Obrigado, Nayara. E no Bezerrão, o Formosa encarou o Santa Maria e a partida terminou no empate 1-1. Falando agora das próximas disputas, o Lusiânia volta a campo no domingo, dia 3 de fevereiro, contra o Santa Maria, às 10h30 da manhã, aqui em Lusiânia, no estádio Serra do Lago. No mesmo dia, o Formosa joga contra o Paracatu, no Diogão, às 5 da tarde. O resultado dessa rodada e a tabela de classificação a gente te mostra amanhã no J1. E o J2 de hoje termina aqui. Para você, uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau!